Olá pessoal, esta aula a gente vai trazer a fase de design, né? Então a gente viu na fase de análise que o objetivo era entender o problema em si e sair com os comportamentos alvos e as características dos jogadores. E agora, na fase de design, a gente vai trabalhar exatamente a gamificação de duas perspectivas, a de conteúdo e a estrutural. Então, a gente vai pegar o que se estabeleceu de comportamentos-alvos na fase de análise como caminho para disparar aquele comportamento que resolve o problema de engajamento e de motivação através de quê? Do design de gamificação. Então, basicamente, a fase de design ela está focada no comportamento-alvo. E como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, trabalhando a gamificação de conteúdo. Um ponto importante, gamificação de conteúdo, para vocês se lembrarem, está focado no que? Nos aspectos motivacionais, partindo do pressuposto que o estudante quer executar aquele comportamento-alvo. Então aqui a gente vai definir as mecânicas, as dinâmicas, os componentes de uma forma geral, enquanto que na gamificação estrutural a gente vai precisar dos elementos de jogos como disparadores daquele comportamento-alvo, né? Como que vai disparar internamente naquele sujeito as motivações necessárias para chegar naquele comportamento-alvo. Então, para a gamificação de conteúdo, a gente tem vários caminhos, onde todos eles focam primeiramente no comportamento-alvo, né? E aí, só para relembrar, pessoal, a fase de análise, o que é que a gente fez? A gente definiu as características do contexto e as características do jogador. Com isso, a gente identificou os problemas de engajamento relacionados ao contexto e entendeu esses problemas através dos problemas de motivação, que no nosso caso em específico era fundamentado na teoria do fluxo. Com isso, a gente definiu os objetivos motivacionais de engajamento, mais uma vez fundamentado na teoria do fluxo, para daí delinear os comportamentos-alvos. E com isso, a gente teve uma lista de comportamentos-alvos. Agora, com esta lista de comportamentos-alvos, a gente entra na fase de design e mais especificamente na gamificação de conteúdo para trabalhar o que? Cada comportamento-alvo, definindo primeiro dinâmicas de jogo para o comportamento-alvo. Ou seja, para cada comportamento-alvo a gente vai definir as dinâmicas de jogo para este comportamento. Com isso, a gente vai fazer o que? Para cada perfil do jogador, a gente vai alinhar as dinâmicas com o perfil. Depois disso, vai definir as dinâmicas olhando cada um desses aspectos. A gente vai explicar o que é DME, DEF, DET, mas está relacionado, já para antecipar, com o primeiro componente da teoria do fluxo, que é equilíbrio, desafio e habilidade, que é a base para todo o design de gamificação para o comportamento-alvo. Com isso, a gente define os papéis do jogador e estabelece quais são as mecânicas e componentes para as dinâmicas que a gente definiu anteriormente. E por fim, a gente faz a definição do gameplay. E com isso, a gente sai com o design gamificado daquele comportamento-alvo. E lembrando, isso daí é uma etapa que é bastante longa, porque vai ser trabalhada para cada comportamento-alvo, mas no fim você vai ter todo esse design gamificado para aquele comportamento-alvo. E aí, pessoal, vamos primeiro identificar e definir o que é a gamificação de conteúdo, né? Qual é o pressuposto que os participantes estão interessados em efetuar aquele comportamento-alvo? Ou seja, basicamente que ele está motivado de alguma forma intrinsecamente a executar aquele comportamento-alvo, né? Porém, eles não efetuam pelos problemas motivacionais que a gente já identificou na fase de análise. Então, pessoal, para cada comportamento-alvo que a gente delineou, né, naquela sequência de interações esperada, o que é que a gente vai ter? Dinâmicas de jogos para alcançar os objetivos motivacionais
que basicamente implementam aqueles 3 componentes essenciais da teoria do fluxo que desencadeiam todos os outros componentes da teoria para levar aquela experiência autotêlica. E que dinâmicas são essas? São aquelas que a gente já apresentou ao longo do curso: restrições, relacionamentos, progressão, narrativa e emoções. Então vamos lá, né? A gente já definiu que a gente precisa alcançar estes objetivos motivacionais. E como é que esses objetivos motivacionais estão no design de uma atividade e como é que isso se associa às dinâmicas de jogos, né? Então, o primeiro ponto, né, que para cada comportamento-alvo a gente tem, primeiro, o equilíbrio entre desafio e habilidade no design, ou seja, lembrando, tudo é design, mas o equilíbrio ele vai estar na fase de concepção da atividade. E aí, as metas claras e precisas vão ficar aparentes ao longo da interação e principalmente anterior àquela interação iniciar, né? Ou seja, teoricamente, equilíbrio, desafio e habilidade não está explícito para o usuário, né? É uma coisa que fica de background no sistema, né? Ou seja, no back-end do sistema. E metas claras e precisas não, isso aqui tem que estar explícito para o usuário, ou seja, tem que ser apresentado teoricamente antes da interação. E o feedback imediato durante a interação e algumas vezes ao final dela. Então, isto vai se apresentar basicamente como estrutura de design de uma atividade. Então, pessoal, como é que você alinha esses objetivos motivacionais fundamentados na teoria do fluxo com as dinâmicas de gamificação? Bem, para cada um desses objetivos, você vai trabalhar com 2 grupos de dinâmicas, né? A primeira, as restrições de relacionamentos, que precisam ser impostas para cada um desses componentes. E aí, como é que se trabalha isso, né? O primeiro, você tem que considerar restrições de relacionamentos observando a zona de frustração e tédio, ou seja, fazendo com que o usuário não fique numa zona de frustração e fique no estado de fluxo, e o mesmo não fique na zona de tédio e vá para o estado de fluxo. E, além disso, para o objetivo de metas claras e precisas, as restrições elas são usadas para limitar o que é possível fazer naquela ação e os relacionamentos que estabelecem o tipo de interação possível naquela ação entre o público-alvo e a entidade. E isso precisa ser claramente indicado. E a mesma coisa para o feedback, não é? Ou seja, o feedback vai ser apresentado, onde ele vai entender claramente quais são as limitações daquela interação, bem como a forma de interação para aquele usuário com relação àquela interação como um todo, né, que foi apresentada como feedback. Então, assim você implementa restrições de relacionamentos. E a outra forma é você implementar progressão narrativa ou emoção. E emoções você vai sempre estar lidando, principalmente quando você está na teoria do fluxo, que você tem um modelo que usa aspectos emocionais, né? Que é ansiedade, frustração e tédio. E aí, para alcançar esses objetivos, o objetivo motivacional, dinâmica e habilidade, essas dinâmicas elas são projetadas para manter o quê? A percepção adequada desse nível, desafio e habilidade das ações que são efetuadas pelo público-alvo. E aí, observando as metas, você precisa, para esse objetivo motivacional, mostrar o avanço daquela dinâmica de progressão e ou os atos da dinâmica de narrativa e as emoções que vão estar associadas com aquelas dinâmicas. Isso aí vai estar sempre de forma alinhada e descrita junto às metas daquele objeto, daquele comportamento-alvo. A gente vai ver
isso daí mais à frente para ficar mais claro. E a mesma coisa para esse feedback, né? Ou seja, isso tudo aqui é apresentado como parte desse feedback. E aí, quais são basicamente os passos da gamificação de conteúdo? Pegar todos os comportamentos alvos que foram identificados no passo A5, na fase de análise, e para cada um desses comportamentos e para cada perfil de jogador, que também foram identificados na etapa de análise A6, fazer o alinhamento das dinâmicas de jogo com o perfil do jogador, definir as dinâmicas, onde essas dinâmicas são para manter o equilíbrio entre desafio e habilidade, evitar a frustração e evitar tédio. E depois disso, definir quais são os papéis de jogador para essas dinâmicas e definição do gameplay. E aí vamos para o primeiro artefato da fase de design, que é o que? Definição das dinâmicas de comportamento-alvo. Então, só relembrando, a gente tem a lista de comportamentos-alvos e partimos para definir as dinâmicas de jogo para o comportamento-alvo. Observe que a gente não está trazendo ainda o perfil do jogador. Então, primeiro, esse aqui é o quadro de diretrizes que permitem alcançar os objetivos motivacionais. Ele assusta um pouco, mas a gente vai ver passo a passo como é, né? Então, isso daqui é dado no framework que a gente criou para vocês poderem descrever as 5 dinâmicas de jogos identificadas no perfil, né, na pirâmide do Airbag. Então, esse quadro permite que você descreva esses objetivos motivacionais para cada comportamento-alvo, né? Então, como é que a gente lê, pessoal, esse quadro, né? Esse quadro a gente tem que entender que a dinâmica de jogo Y, que estão aqui, ela alcança um objetivo X que possui um conjunto de subobjetivos, alcança o objetivo X que possui um conjunto de subobjetivos, quando o que? Algumas condições são satisfeitas. Basicamente isso, ou seja, as dinâmicas possuem condições que vão permitir que o objetivo seja alcançado. Basicamente isso. E aí, como é que vamos trazer exemplos, né? Então, primeiro objetivo aqui, pensando no equilíbrio desafio-habilidade. Lembrando, objetivos o que, pessoal? Motivacionais. O desafio o equilíbrio entre habilidade e desafio possui subobjetivos relacionados aqui, à frustração e ao tédio. Então, precisa ter o que? Condições para esse subobjetivo. Nesse caso, quais são as condições para a dinâmica de restrição? Por exemplo, a dinâmica é o que? Diminuir o desafio das ações, incrementando o que? A habilidade do participante em efetuar essas ações. E a outra seria o que? Incrementar a habilidade do participante em efetuar as ações. Então perceba que essa restrição está relacionada tanto quanto diminuir o desafio quanto aumentar a habilidade. Então, se a gente for pegar aqui esse comportamento que é resolver adequadamente o exercício de formação de uma palavra usando sílabas, que a gente já viu na fase de análise, a interação seria qual? Em cima de resolver exercício, né? Ou seja, estudante e aquele exercício. A gente tem aquela restrição, como que limita as escolhas de sílabas na formação de palavras, olhando que diminuiu o desafio das ações, incrementando assim a habilidade, ou seja, limita as escolhas. Você tem aqui um objetivo de reduzir a frustração que está na zona de ansiedade, jogando o usuário para o estado de fluxo. Então, uma vez que a gente tem o equilíbrio entre habilidade e desafio estabelecido com os subobjetivos relacionados à frustração e tédio, o que é que a gente traz? O outro objetivo relacionado com o segundo componente da teoria do fluxo, que são o quê?
metas claras e específicas. E aí, para este objetivo, para a dinâmica de restrições, a gente tem 5 condições que são definidas, né? Então, a primeira condição são o quê? Limitações dinâmicas indicadas nas metas, deixando claro o quê? Como as limitações afetam as ações para efetuar o comportamento, ou seja, qual é a meta aqui? Marcar X nas sílabas do nome da figura, certo? Então, por exemplo, marcar o X nas sílabas relacionadas. A outra limitação é o quê? Limitações dinâmicas, como número mensurável de tempo de ações ou intervalos de tempo. Então, você pode marcar X, no caso a meta seria o quê? Marcar X nos 2 quadros das sílabas do nome da figura, né? Então, você tem a meta claramente estabelecida. Já a terceira condição é exatamente a condição que define o quê? Indica nas metas ações que estão dentro do escopo de disponibilidade do participante, né? Ou seja, essas são as ações possíveis, as possibilidades que o estudante tem para executar aquela tarefa. A quarta condição são o quê? Indicadas como ações do interesse do participante, ou seja, essa é a presunção da gamificação de conteúdo, né? Ou seja, que ele está interessado naquilo. E por fim, restrição de tempo que você pode colocar aqui na atividade. E por fim, o objetivo relacionado ao feedback imediato, que é o terceiro componente da teoria do fluxo, onde se estabelece como a condição desta dinâmica de restrição é o que? Ações fora ou dentro das limitações definidas pela dinâmica apresentam feedback. Ou seja, sempre vai ser dado um feedback para o usuário à medida que ele marque as opções, ou seja, marca o X naquele quadro. Já o outro exemplo está relacionado à dinâmica de restrição 2, que segue a mesma estrutura, ou seja, definir para o objetivo 1, que é aquele objetivo motivacional da teoria do fluxo, que é equilíbrio, habilidade e desafio, trazendo o que? Sempre o subobjetivo de restrição e evitar tédio. Lembrando que frustração e tédio vão estar aqui e o objetivo é sempre jogar o usuário para o canal de fluxo. E a mesma coisa, definir as metas claras em cima das condições daquela dinâmica específica que foi proposta. E a mesma coisa para o feedback. Então perceba que toda dinâmica vai trazer 3 objetivos motivacionais, que são os 3 componentes da teoria do fluxo, como necessárias para desencadear todos os outros componentes que levam a uma experiência autotécnica. Mesma coisa para a restrição 3, onde você tem objetivos e os subobjetivos do primeiro componente de fluxo, restrições do segundo objetivo, ou seja, as condições do segundo objetivo e a condição do feedback. E aí, quando você traz dinâmicas de relacionamentos, mesma coisa, você tem os objetivos relacionados ao primeiro componente, objetivos relacionados a metas claras e precisas e objetivo relacionado a feedback direto e imediato. Relacionamento 2, mesma coisa, a gente colocou aqui nos slides que estão disponíveis para vocês vários exemplos e todas as descrições de condições para diferentes dinâmicas. Dinâmica 3, mesma coisa, todo o detalhamento que é apresentado para o comportamento-alvo. Dinâmica 4, ou dinâmica de relacionamento 4, mesma coisa, ou seja, perceba que todos seguem o mesmo padrão. E aí, dinâmica de progressão, mesma coisa, o que é que muda na dinâmica de progressão? Onde você tem aqui a dinâmica de progressão como
o progresso indicado com cores nas sílabas e nos quadros a serem preenchidos pelos participantes. E aí você tem o quê? Ou seja, isso aqui como uma indicação de progresso, né? Ou seja, está correto. E aí a progressão está vinculada a ambos os subobjetivos. Perceba que indicou a progressão, você já automaticamente indica e evita frustração e tédio. Por quê? Porque o progresso é um link direto ao canal de fluxo. E aí, progressão, você também define as 5 condições. Perceba que as metas claras e precisas são descritas como SMART, não é? Que é a teoria que estabelece, que a gente já explicou, que estabelece as condições para você definir metas claras e precisas. E não é porque você está utilizando o SMART que você vai ter todas as progressões com uma indicação direta na interface, não é? Ou que você precisa implementar todas elas. Você pode implementar só algumas, que é o caso aqui da implementação somente dessas 3 condições da progressão, para no caso, o objetivo de metas claras e precisas. E aí, para o feedback, você também tem aquela condição imposta de progressão. Aqui não é restrição, aqui é progressão. E aí você tem o quê? Onde o avanço na dinâmica é produzida com um feedback que indica que as ações foram feitas de formas adequadas para alcançar as metas, não é? E aí, narrativa, aqui a gente traz o quê? Não foi possível definir uma narrativa que satisfaça essa condição. Por quê? Porque as ações de escrever cada uma das sílabas tem o mesmo nível de habilidade e desafio, ou seja, não necessariamente você precisa obrigatoriamente definir aquela dinâmica, né? Mas se você fosse trabalhar com um equilíbrio entre habilidade e desafio, você teria que pensar em uma narrativa, por exemplo, trazendo a jornada do herói, onde cada fase seria o quê? Um avanço no próprio canal de fluxo, né? E aí, mais uma vez, mesma coisa, trazendo a dinâmica de emoções. Então, perceba que nos slides a gente traz exemplos e vários exemplos de como você faz o delineamento do comportamento-alvo de cada dinâmica, considerando todos os objetivos do estado de fluxo, né, os objetivos motivacionais relacionados com a teoria de fluxo. Isso está bem detalhado intencionalmente para facilitar. E aí, no fim das contas, quando a gente faz todas os estabelecimentos das dinâmicas, a gente tem um conjunto de dinâmicas definidas para cada comportamento-alvo. E aí perceba que nem toda dinâmica que é concebida, ela é de fato aplicada naquele contexto, né? Ou seja, pode haver restrições na interação que limite a utilização de determinada dinâmica, como é o caso aqui desta dinâmica de restrição e desta dinâmica de relacionamento. Nesta primeira dinâmica de restrição, a restrição é indicada que o único material instrucional a ser usado é o exercício do tipo escrever sílabas e não necessariamente exercício do tipo marcar X, ou seja, marcar X não pode ser utilizada. Obviamente, pessoal, que isso você pode definir antes de criar a própria dinâmica. E o mesmo com a dinâmica de relacionamento, não é? Ou seja, como é uma interação do tipo assíncrona, participantes eles vão ter a liberdade de efetuar aquele comportamento-alvo quando desejarem. Logo, os participantes eles não podem ficar presentes para a ação, a interação de maneira colaborativa, ou seja, de forma síncrona. E aí você faz com que algumas dinâmicas sejam excluídas quando vai pensar na implementação disso.
E aí faz com que o que você defina algumas dinâmicas, as dinâmicas que vão ser utilizadas para aquele comportamento que é resolver adequadamente o exercício de formação de palavras usando sílabas. Então, por exemplo, vocês vão ter, vai haver dinâmicas relacionadas que têm por objetivo evitar a frustração, ou dinâmicas que têm por objetivo evitar o tédio, e dinâmicas que têm por objetivo manter o equilíbrio, desafio e habilidade. Bem, pessoal, eu sei que essa parte é super longa, mas foi importante para que vocês entendessem o objetivo desse primeiro artefato relacionado ao design de gamificação.